Muito bem, já está aqui ao meu lado Haroldo Silva Júnior, presidente da OAB Subseção Marabá. Nós vamos falar um pouco sobre o processo eleitoral 2012, com enfoque, por que não, para Marabá e região. Boa noite, Haroldo, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, é uma satisfação muito grande estar novamente aqui, juntamente com toda essa gente boa do SBT. Que maravilha. Bom, a eleição 2012 certamente vai ferver em Marabá, mas eu queria sim, você como advogado, presidente da OAB local, certamente pode tirar dúvidas de eleitores e também de candidatos que estão aí participando do processo eleitoral. Eu queria já iniciar te perguntando o seguinte: os efeitos da lei do ficha limpa no processo eleitoral, essa lei está funcionando de fato para este ano? Olha, está funcionando, né? Nós temos aí um número muito grande de candidatos que foram impugnados, né? Com base exatamente na lei do ficha limpa. Nós temos um número então muito grande de candidatos que vão estar fora do processo eleitoral. Eu acho que nós devemos criar, ou a justiça, melhor dizendo, deve criar um mecanismo para dar um melhor funcionamento à lei do ficha limpa. É uma questão de comunicabilidade entre os poderes, né? Entre o poder judiciário eleitoral e o poder judiciário federal e da justiça comum. Porque, como ocorre, por exemplo, nos casos dos crimes em que a pessoa comete uma improbidade administrativa e é condenada já num tribunal de segundo grau, ou que ele comete um crime comum e é condenado também no segundo grau, no tribunal, pelo colegiado, como requer a lei do ficha limpa, neste caso, raramente há comunicação. Pelo que eu saiba, na verdade, até agora não houve nenhuma comunicação dessas justiças para a justiça eleitoral. O que significa dizer que a justiça eleitoral está completamente ignorante em relação à situação desse candidato. Como é que vem ocorrendo essas impugnações e como a justiça eleitoral hoje vem analisando estes casos? Através de provocação do Ministério Público ou então das coligações ou partidos ou candidatos adversários ou até mesmo o eleitor que leva ao juiz eleitoral a impugnação ou uma notícia de uma situação de inelegibilidade. E aí sim a justiça eleitoral toma as providências. Se algum candidato estiver com a ficha suja, a lei da ficha limpa não permite que ele se candidate, na verdade, né? Se alguma pessoa que esteja pretendendo a concorrer a um cargo nas eleições, se ela tiver com a ficha suja, a lei da ficha limpa não permite que ele se candidate, é isso? Ou isso pode ser descoberto depois? Esta é a definição do ficha limpa, ou seja, todos aqueles que tiveram condenação por improbidade administrativa, né, dolosa, tiveram as suas contas rejeitadas, né, por ato doloso, né, que represente prejuízo ao erário público, né, que tenham cometido crimes de natureza grave, outros crimes de maior potencial ofensivo, né? E outras situações que a legislação define como impeditivas do exercício do direito político passivo, eles perdem o direito de sair candidato. O ficha limpa veio exatamente no sentido de criar uma política preventiva para fazer com que a população ela possa ter apenas no rol de candidatos aquelas pessoas que não têm a sua ficha política maculada, ou seja, aqueles candidatos que não tenham cometido nenhum desses atos que eu acabei de dizer e que estejam no pleno gozo dos seus direitos políticos. Isso faz com que a população tenha maior tranquilidade de escolher os seus candidatos e possa observar, então, as propostas de cada um dos candidatos, tendo a certeza de que aquele candidato, pelo menos, ele não tem o passado dele sujo politicamente. Ok. Em Marabá, todas as candidaturas majoritárias estão formalizadas. É possível ainda alguma representação penal contra um dos candidatos que possa culminar aí no cancelamento de suas candidaturas?
O período de impugnação das candidaturas foi feito até o dia, após o dia 5 de julho. 5 dias após a publicação do edital. Em Marabá, a publicação do edital se deu, salvo engano, no dia 6, né, de julho. Exatamente. Né? E a partir daí, 5 dias contando para frente, nós tivemos aí então o prazo para a propositura da impugnação do registro de candidatura. Ultrapassado esse período e não feito a impugnação do registro de candidatura, não pode mais haver esta impugnação do registro de candidatura. Pode-se mover uma ação, mas não com relação a fatos que aconteceram antes do pedido do registro de candidatura. Mas durante o processo. Mas que venham a ocorrer durante o processo eleitoral. Interessante. Agora sobre as propagandas eleitorais. O candidato que prega seu cartaz em um poste, em um banco da praça, em bens públicos, o que pode acontecer com ele? Ora, você fazer propaganda em bens públicos ou bens comparados a bens públicos, digamos assim, você está cometendo uma irregularidade, você está fazendo propaganda indevida. Pode ocorrer aí, então, a aplicação de multa ao candidato, né, que vai de R$2.000 até R$8.000, e pode acontecer também, dependendo da situação, que o candidato possa ter cometido um ato de abuso do poder econômico e aí gera a cassação do registro ou mesmo da diplomação, caso o candidato seja eleito e tenha sido diplomado. É preciso que os candidatos possam conter seus ânimos, que possam procurar orientação junto às suas coligações e partidos, sobretudo com uma equipe jurídica bem preparada para que lhes informem a respeito do que é permitido ou não. É comum também, em tempo de eleição, candidatos que distribuem dentaduras, óculos, materiais de construção, em troca de votos. Isso também pode culminar aí em prejuízos gravíssimos para o candidato. É isso? A isso o eleitor tem que estar bastante atento. É preciso que o eleitor também se eduque, porque o candidato ele só continua oferecendo a dentadura, só continua oferecendo material de construção, camiseta ou qualquer outra vantagem em troca do voto, porque ele encontra também no eleitor a receptividade desse seu ato de corrupção eleitoral, né? E isto o que configura? Configura captação ilícita de sufrágio, que sujeita o candidato a perder o registro de candidatura e, se diplomado, também a mesma questão, ou seja, ele perde o diploma e, se ele assumir o cargo também, ele tem o mandato dele cassado, né? Então é preciso que o candidato não faça isso. Há expressa proibição a isso, de se oferecer qualquer tipo de vantagem ou até mesmo uma carona em troca do voto, ou uma mudança, por exemplo. De repente o eleitor está precisando realizar a sua mudança, chega lá no candidato e diz: olha, eu preciso que você realize minha mudança e eu vou votar e minha família também em você. O candidato não vai poder aceitar isso, porque se ele fizer isso, ele vai estar cometendo um crime eleitoral. Bom, e o interessante disso tudo é que nós precisamos ter um compromisso não só com o nosso voto, mas o compromisso com o voto dos outros também, um compromisso com a cidade, né? Bom, e sobre a inelegibilidade, é muito importante também falarmos um pouco sobre isso. Eu me lembro que em Jacundá teve um candidato, como acontece também em várias cidades do Brasil, candidatos que se dizem elegíveis. E os eleitores, às vezes, movidos pela emoção, porque eleitor é muito disso, o brasileiro é movido pela emoção de votar naquele candidato. E eles dizem que estão elegíveis, aí votam e quando na verdade ele está inelegível e termina entrando outro candidato no lugar dele. É desconfortável para o eleitor muitas vezes. O processo eleitoral ele apresenta dessas situações, porque ele é muito dinâmico e ele tem um período muito curto, né? São 3 meses aí de campanha, por assim dizer.
E aí pode ser que ocorra uma situação de um candidato ser impugnado e não ter condições de elegibilidade. Mas pelo fato dele ser um candidato com um potencial eleitoral muito grande, ele acaba saindo e sustentando aí a candidatura dele nas defesas eleitorais, recursos eleitorais para o TRE, para o TSE e às vezes até para o Supremo Tribunal Federal. Nós temos casos aí que o candidato passa o processo eleitoral todo e o seu processo não é julgado, e assume e o seu processo não é julgado. Às vezes no último ano é que o TSE vai apreciar e acaba se realizando eleições indiretas. Para finalizar, eu queria perguntar para o Haroldo como que ele vê hoje o cenário eleitoral de Marabá. Está tudo tranquilo, Haroldo, assim? Esse momento aqui de Marabá, tudo mais? Nós estamos no início do processo eleitoral, né? Os candidatos estão ainda naquela fase de aquecer os motores, como é na Fórmula 1, né? Foi dado já o sinal verde, mas me parece que a largada, de fato, ela ainda não aconteceu, né? Nós estamos só na volta de apresentação, por assim dizer. É o que a gente percebe, né? Realmente. E aí, qual é a grande questão? Eu acho que está bem, eu acho que nós temos 5 candidatos aí, nós temos condições, então, de avaliar bem a questão dos nomes que aí estão. Para a população é muito importante. Não está definida a eleição em Marabá, acho que é ao contrário do que muitas pessoas têm falado por aí. Só vai se definir a partir do momento mesmo em que nós estivermos próximo do período da eleição, da votação. Nós temos um programa eleitoral aí onde as razões vão ser levadas ao público a respeito da candidatura de cada um desses que estão aí como apresentados para a Prefeitura de Marabá. E os vereadores também, né? Está uma disputa muito grande, um número significativo. 384, quase 400. Isso, vai aumentar o número de vagas. Eu avalio isso de modo positivo. Eu acho que quanto maior o número de candidatos, nós, teoricamente, temos aí a maior possibilidade de escolher melhor. Com certeza. Haroldo, obrigado por sua participação, uma entrevista interessantíssima. Espero que nós possamos nos encontrar mais vezes nesta bancada para esclarecer mais aos nossos eleitores. Estamos ainda acompanhando o processo eleitoral, como você falou, ainda está no início. Muita coisa vai acontecer certamente até o dia da votação. Obrigado pela participação, Haroldo. Obrigado mais uma vez por estar aqui no SBT. É sempre um prazer enorme e espero, como tenho dito sempre, que seja convidado mais vezes para cá. Claro, com certeza. A televisão eu ainda considero ainda como a minha casa. O meu cordão umbilical não cortei e não vou cortá-lo. Conhece bem esse cenário, né? Muito bem. Obrigado, Haroldo, pela participação. Conversei com Haroldo Silva Júnior, presidente da OAB Subseção Marabá. A todos, uma boa noite e até segunda-feira com mais uma edição do seu SBT Marabá.